e é essencial sim. A gente tem que ter técnicas de equilíbrio dentro da nossa prática. Por quê? Primeiro ponto é que uma das propostas do yoga que diferencia o yoga, por exemplo, da meditação, é que o yoga tem diferentes formas de a gente treinar o nosso processo atencional. A gente não treina um foco num único ponto só, como a meditação faz. A gente tem diferentes elementos para treinar essa capacidade atencional. E o treino da capacidade atencional eu considero uma das habilidades mais importantes que o yoga vai desenvolver. E muito importante nos dias de hoje, porque o nosso estilo de vida hoje, ele tem um estímulo constante externo e de curta duração. A gente está se acostumando cada vez mais a prestar atenção só em coisas rápidas, a já trocar atenção, prejudica uma elaboração mental maior, um estudo mais aprofundado, o aprendizado como um todo. Então, uma das coisas que o yoga faz é uma reeducação para a gente voltar a se concentrar com uma capacidade maior. Como que a gente faz isso? Com diferentes técnicas. Um conjunto de técnicas que a gente faz isso são as técnicas corporais, as posturas. Então, as posturas, elas ajudam nesse processo de treinar a atenção. E, inclusive, elas são o primeiro contato com a pessoa nesse processo. Porque se você pedir para alguém que nunca fez yoga, para ele fechar os olhos e começar a se concentrar, ele vai ter muita dificuldade, ele vai achar chato e é possível até que ele desista. Agora, se você pedir para ele inclinar o tronco para frente e ele vai prestar atenção, daí ele já vai falar, tem uma coisa diferente que eu faço aqui. E aí ele já vai começar a se concentrar naquilo e já vai começar esse processo que a gente vai treinar bastante ao longo de todas as aulas. Nesse caso aí, do equilíbrio específico, além da concentração, além de a gente sentir o corpo, o equilíbrio ele exige uma concentração externa. Então a gente vai ver hoje, inclusive, isso, que quando a gente olha para um ponto, quando a gente foca algo, o nosso corpo se estabiliza mais. Dentre todos os sentidos que a gente tem, seja o olfato, o tato, a audição, o olhar é o que mais gera distrações, é o que mais gera ativação mental. Então, quando a gente treina olhar para um único ponto, a gente está fazendo um treino de direcionamento da nossa atenção para um ponto só. E isso é muito saudável dentro desse processo que a gente está fazendo, que é treinar a nossa atenção para um ponto único e sustentar a atenção ali. Então, o interessante do equilíbrio é que ele exige que você faça esse treinamento do foco visual, de você olhar para um ponto e fixar a sua atenção ali. Então, isso aí é bem interessante com relação à prática. Além disso, o nosso corpo ele tem já uma formação para que a gente se estruture, por exemplo, com o peso nos 2 pés, para que a gente se estabilize com 2 pés. Quando a gente tira um dos pés, ou no caso depois sentado ali também a gente vai ver, mas vamos pensar em pé que é o mais simples. Quando a gente tira um deles, um dos apoios, o corpo tem que fazer toda uma reestruturação muscular para que você não caia. E essa reestruturação muscular, ela faz com que o corpo comece a trabalhar fortalecimento. Por quê? Porque se ele não fizer isso, você vai cair. Então ele vai trabalhar com músculos e vai trabalhar de uma forma diferente que ele está acostumado, e isso vai fazer com que ele se fortaleça. Por isso as posturas de equilíbrio, elas trabalham força também. E finalmente algumas posturas de equilíbrio vão trabalhar alongamento, mas daí no caso não são todas e não é o foco principal do equilíbrio. Então o principal foco do equilíbrio é treinar a concentração. Depois ele vai trabalhar força e num terceiro momento ele vai trabalhar o alongamento.